Arlong no Baratie, Luffy sem sandália, tá ligado? Garp sendo introduzido mais cedo e, enfim, por aí vai. Esses aqui são 3 exemplos de diferenças que a série live action de One Piece vai ter em comparação ao anime, beleza? A gente separou aqui pelo menos umas 7 diferenças nesse vídeo, beleza? Então vem comigo aí pra você saber mais. O papo hoje é para quem busca independência financeira e sucesso profissional. A Cyberclass oferece mais 50 treinamentos em marketing digital, habilidades lucrativas, empreendedorismo, muito mais coisa lá dentro. Você vai aprender diretamente com profissionais que não são só referências nas próprias áreas, mas pessoas que enfrentaram os mesmos desafios que você. Também trabalhavam em empregos que eles não gostavam, não sabiam por onde começar e hoje vivem exclusivamente da internet, ganhando dinheiro aqui na internet. Se você também tem interesse em trabalhar da sua casa sem precisar aparecer e aí alcançar a liberdade financeira, acesse o primeiro link aqui na descrição e começa hoje mesmo por só R$29 por mês. Link aqui embaixo. Ei, Nerd, Trunks, Breno aqui. E galera, a série live action de One Piece tá chegando finalmente. E a essa altura do campeonato, a gente já tem algumas informações que dá pra reunir e fazer aquela comparação maneira, tá ligado? No momento da gravação desse vídeo, a gente não assistiu ainda a série da Netflix, tá? Mas a gente já reuniu o que já tem de informação sobre a série, né? Pra fazer aquele levantamento do que já sabemos que tá, bom, diferente em comparação com o anime e o mangá. Então, mas sem papo furado aí, bora já listar todas essas coisas diferentes. Mas antes, você vai ter que se inscrever. Porque a vida é assim, eu sou um youtuber, né? Eu sou um pré-youtuber, youtuber é meu pai. Mas já que eu tô aqui, você vai ter que se inscrever no canal, porque é muito importante pra mim. Visuais diferentes. Bora começar agora com a primeira coisa que a galera já, assim, né, notou que realmente foram os visuais. Não que os visuais da série estejam totalmente diferentes do anime, tá? Pelo contrário, tá até bem fiel, eu acho. Mas tem detalhes ali que a galera se apega, sabe? E que a série realmente não tá trazendo. Por exemplo, o nariz do Usopp, né? Que vai realmente ser normal na série, ao invés de daquele narigão do anime. O Luffy, ele também não vai estar usando as tradicionais sandálias dele, né? E, enfim, por aí vai. A sobrancelha do Sanji também é normal, né? E não tem aquele detalhe encaracolado do anime, sabe? Também vale notar, né, galera, que os personagens aparecem com mais variedade de figurino. Principalmente considerando que essa primeira temporada da série vai abordar só o arco do East Blue, né, onde a galera não mudava assim de roupa, sabe, não mudava tanto. Por exemplo, a gente tem o Luffy ali de camisa branca, algo que nunca aconteceu no anime. Tem roupas que a galera assim, usa na série que no anime só aparece bem mais pra frente. O primeiro trio. Os 3 primeiros membros ali do bando Chapéu de Palha são o Luffy, o Zoro e a Nami. E por mais que a Nami ela apareça desde o primeiro episódio no anime, ela realmente só conhece o Luffy mesmo, sabe, quando rola aquele confronto contra o bando do Bug. Agora, parece que na série vai ser um pouco diferente. Agora eu tô me baseando realmente nas sinopses dos episódios, que, por enquanto, é tudo que a gente sabe de trama da temporada. E segundo essa sinopse, galera, a Nami vai se juntar ao Luffy e o Zoro no final do primeiro episódio, sendo que a luta contra o Bug só deve acontecer no segundo episódio. Ou seja, ao contrário do anime, a Nami ela vai se juntar ao Luffy um pouco mais cedo na série do live action. Maior participação do Kobe. O Kobe ele parece que vai ganhar mais espaço na série da Netflix. Pra quem não lembra, o Kobe ele é um dos primeiros personagens também do anime, né? Sendo praticamente o primeiro amigo ali realmente do Luffy na história. Mas ele não se junta ali ao bando do Luffy, tá? Na verdade, ele pega o caminho oposto e se junta à marinha. Depois que o Luffy ele recruta o Zoro no anime, ele e o Kobe se separam, né? E o Kobe ele só voltaria realmente a aparecer, tipo, muitos episódios depois. Sério, o cara, ele demora tanto pra voltar que a gente até esquece dele. Mas, enfim. Só que parece agora, galera, que a Netflix, ela quis dar um pouco mais de espaço pra esse personagem, que é o Kobe. E pelo que a gente pode observar das sinopses, a gente vai ver realmente logo cedo os primeiros dias do Kobe na marinha, que eu acho legal, né? Enfim, fora que ele também deve participar também dos arcos envolvendo o Bug e o Usopp. Inclusive, a sinopse do episódio 4 fala que o Usopp ele vai pedir ajuda pro Kobe e pros outros marinheiros também em algum momento. Sendo que no mangá, se eu não me engano, o Usopp e o Kobe, eles nunca interagiram. Bom, enfim, comenta aqui se eu estiver errado, não sei, né? Mas eu acho que nunca rolou nada realmente. Na série, parece que vai rolar. Zoro vs Mr. Seven. Esse é um detalhe bem maneiro que a Netflix pegou, tá? No trailer tem um trecho ali bem rapidão que mostra o Zoro enfrentando um cara, né? Acontece, galera, que esse cara é o Mr. Seven, que é um membro dos Baroque Works. Esse trecho é interessante por vários motivos. Primeiro, que é um início, né, do que pode vir realmente numa possível segunda temporada, né? Já que os Baroque Works, eles são os principais antagonistas do arco de Alabasta, que vem logo depois do arco de East Blue.
Bom, segundo, porque essa luta também entre o Zoro e o Mr. Seven é mencionada no anime, mas nunca foi mostrada. Né? Acontece, galera, que na época que o Zoro era, de fato, um caçador de piratas, o Mr. Seven chegou a querer recrutar ele pros Baroque Works. O Zoro recusou, né? Eles lutaram e o Zoro derrotou o cara. E essa luta, ela, infelizmente, nunca foi mostrada no anime, mas vai ser mostrada na série. E se isso vai ser realmente mostrado na série, pode indicar que vamos ter um pouco mais de detalhes aí do passado do Zoro antes dele se juntar ao nosso querido Luffy. Talvez até mesmo mais detalhes da época, galera, que ele era um caçador de piratas, né? Coisa que realmente não foi muito explorada ali no anime e nem no mangá. O Garp vai aparecer! O Garp, galera, tá confirmadíssimo na série. Inclusive, ele já até apareceu no trailer, tá? Na parte que o Goldie Roger é executado. Mas parece, galera, que não vai ser só isso não, tá? Na sinopse dos episódios, parece que o Garp ele vai aparecer bem mais cedo na história principal. Aparentemente, a gente vai ver ele já como superior do Kobe, né? Na parte da história onde os heróis estão enfrentando o Capitão Kuro. Sendo que no anime, a gente nem sonhava com a existência do Garp nessa parte da história. Ele só realmente aparece bem depois, quando os heróis já estão na Grand Line. Então, assim, eles meio que estão adiantando a introdução do Garp no live action. Agora, o que será que isso vai repercutir aí na história? Comenta a teoria. A construção do Going Merry. Outra parada também, galera, que o trailer revela pra gente é que o Luffy e o bando dele vão acompanhar a construção do Going Merry. Só que acontece que no anime e no mangá, o Going Merry já existia quando ele foi dado pro bando do Luffy. Isso porque lá no material original, o Merry não foi feito para ser um navio pirata. Mas depois de ajudar a galera a defender a vila lá da ameaça do Capitão Kuro, o Going Merry foi dado para eles como um presente. Já na série, a gente pode teorizar duas coisas. Ou o Going Merry já vai estar em construção, né, quando o Luffy e os outros chegarem na vila. E aí, né, eles resolvem, enfim, dar o navio para eles no final da história. Ou o navio vai ser construído especificamente para eles. E nesse caso, a gente pode até mesmo justificar o visual menos fofinho, né? Que o Going Merry vai ter no live action. Já que no original, o Merry não foi feito aí pra ser um navio pirata. Então isso explicaria o visual meio fofinho dele no anime, né? Mas se no live action o Merry foi construído pros piratas, então faz sentido que realmente o visual seja um pouco mais amedrontador. Arlong no Baratier. E pra finalizar, galera, talvez a maior diferença nesse sentido vai ser o arco do Baratier. Isso porque nos trailers a gente descobre que quem vai atacar o Baratier não vai ser o Don Krieg e, enfim, a frota dele, né? Mas sim o próprio Arlong e o bando dos Tritões. E acontece que no anime o Arlong ele só aparece mesmo no arco do Arlong Park, que é praticamente o ápice da primeira grande saga do anime. Agora, já no arco do Baratier, o vilão é o Don Krieg. Mas parece que eles decidiram sacrificar o Don Krieg pra dar mais espaço pros Tritões. E se você parar pra pensar, faz sentido considerando que o arco do Arlong Park na série deve ficar só pro último episódio da temporada. Então toda a luta do Baratier, que no anime seria contra a frota do Don Krieg, na série da Netflix vai ser contra os Tritões. Isso pode ser interessante também, galera, porque pode construir melhor a inimizade entre o bando do Arlong com o bando do Chapéu de Palha. E dependendo também de como isso for construído, a batalha final no Arlong Park deve ter um impacto emocional bem interessante, beleza? Não que no anime já não seja, né? Quem viu, enfim, sabe do que eu tô falando. E se você curtiu, dá aquele like, me ajuda pra caraca. Já clica nessa bola aqui, que eu tô sentado agora, não posso... Enfim, tá bem limitado aqui o meu espaço. Mas já clica nessa bola que vai me ajudar. Eu acho que a bola tá bem aqui. Bom, enfim. Clica nessa bola que vai me ajudar pra caraca. E você me ama, né? Se você me ama, eu te amo também. Então clica nessa bola, dá o like. E também, já clica aqui no sininho. O sininho é bem aqui assim, né? Eu acho. Ou é aqui? Ixi, não sei mais. Cara, você me aponta pra cá, né? Enfim, editor, me ajuda aí. Se o sininho for ali, você bota... Bom, enfim. Enfim, já clica no sininho, porque quando o nosso próximo vídeo de One Piece lançar, você vai ser o primeiro a ser notificado. Enfim, um beijo e falando no próximo vídeo de One Piece, te vejo lá. Fui!